Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal Estudando Consciente. Existe um velho ditado, bem antigo, a gente fala no popular velho ditado, que a única certeza na vida é a morte. Então hoje nós iremos falar a respeito sobre a tão temida morte. Por que a pessoa tem medo de morrer? Porque quando um ente querido morre, ela tem medo. Então, a primeira coisa que nós gostaríamos de dizer é que a morte ela não existe. Como nós entendemos, o que morre é a matéria, essa matéria densa, corpo físico, corpo de carne, soma, somático, como queiramos dar o nome. Ele é que morre, nós não morremos. O espírito, ele é imortal. Eterno não, porque eterno só o Deus Pai e Mãe. Ele é eterno, é incriado. É o Criador incriado. Por que nós resolvemos fazer esse vídeo? Há muito nós vemos pensando nesse tema. O que levou a analisarmos mais profundo foi quando o Raoni, o filho mais novo, veio, o corpo dele a óbito, morreu, ou como dizemos, desencarnou, né? Desencarnar é despir-se deste veste, dessa matéria, desse corpo de carne. E uma sobrinha, a segunda mais velha, né? Ela, quando o Raoni ocorreu esse fato, ela falou: como você está dentro da medida do possível, a sua religião te prepara, tá? Esse tema, a sua religião prepara, nós iremos comentar no outro vídeo, para não alongar muito. E há pouco tempo, um mês e pouco, por aí, um irmão de sangue desencarnou. Ela falou a mesma coisa. Mas, quando o Raoni vem a desencarnar, nós procuramos, assim, a entender mais sobre esse assunto, porque me levou a questionar algumas tradições que a gente vai estar falando. Se não der tempo de falar agora, vamos falar no próximo vídeo. Então, por que a pessoa tem medo de morrer? E por que quando o ente querido morre, o corpo dele, ou desencarna, se desespera, chora, se revolta contra Deus? Tem esse medo da morte? Eu vou citar sempre nós, né? Não, a maioria tem medo de morrer. Porque não conhece, nós temos medo daquilo que não conhecemos. Por exemplo, por que atacam a nós, a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda? Atacam porque não conhecem. Tem medo daquilo que eles não conhecem. Ouvi dizer que faz mal. Então, faz parte da caminhada evolutiva do ser humano atacar aquilo que ele não conhece. Por temer aquilo. Nós atacamos o que não conhecemos por temer. E tememos porque não conhecemos. É assim uma coisa meio doida. Então a pessoa ataca. E a pessoa tem medo da morte. Porque não conhece, não sabe. Muitos dizem assim, não existe vida após morte. Porque ninguém veio de lá para contar como é. Porque a pessoa não procura. Ela não procura entender. É um tema tabu. Ainda continua sendo o tema morte tabu. Muita gente não quer comentar. Você tem uma ideia. Eu tenho uma sobrinha, uma das sobrinhas minhas. Ela, a minha irmã, dizem que se pagar o auxílio funeral, o plano funeral, para quando desencarnar lá, enterrar o ente, né? Diz que é atrair a morte. Para você ver, né? Para atrair, olha o conceito. Vou atrair porque eu estou pagando. Conheço pessoas que estão pagando há não sei quantos anos. Outras pagou não sei quantos anos, faleceu há pouco tempo. Bom, vamos lá continuar. Então a pessoa tem medo, porque acha que não vai existir nada, né? Ou então vai sofrer no plano espiritual. E a mesma coisa quando o ente querido desencarna.
não vai encontrar com ele, não vai existir. Mas existe uma outra questão mais profunda, a questão religiosa da crença. São milhares de religiões existentes no mundo, mas eu tenho conhecimento de... Vou falar sobre 3 que eu sei, né? Que prega: para aquele que cometeu o pecado, a punição é eterna. Para aquele que não, a premiação é eterna. Que é o... Veja bem, não estou falando mal, estou trazendo para estudarmos. Que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Quem viu aquela novela Caminho das Índias, eu via dizer, né? Eles diziam, vai queimar no mármore do inferno. Então, o que ocorre? Então nós vamos falar da parte do cristianismo, que é a parte que nós conhecemos mais, a tradição. Então, pecou, vacilou, inferno. Fez o bem, evoluiu, o céu. Lá no islamismo, um pouco que a gente entende, é que quando, para eles voltar a Deus, eles fazem a lavagem cerebral lá, aí diz que eles têm que morrer por Deus. Né? Morrer em causa de Alá, por Alá, em causa do grande Islã. É verdade? É mentira? É a verdade deles. Não estou aqui para questionar. E o cristianismo ele é dividido na igreja católica e igreja protestante. Protestante, eles dizem que é evangélico, nós vamos entrar a fundo. Tem várias denominações, Batista, Universal, Poder de Deus, Mundial, Evangelho Quadrangular, muito, então não vamos ter. E o catolicismo ele é dividido em católico romano, católico ortodoxo, católico brasileiro, que eu conheço, que eu saiba, e católico anglicano. Tem uma tradição da Igreja Católica Romana, não sei se as outras seguem, que existe um meio termo. O cara pecou, se o pecado dele não for muito forte, ele vai para o purgatório, que é para purgar. Então o que ocorre? Eles pregam essa situação, leva as pessoas a temer, né? A morte. Não, eu tenho medo, que eu não sei se o que eu estou fazendo está certo, se está errado. Ou então é um católico praticante. Ah, meu filho, ou é um protestante, né? Ah, meu filho vai morrer, pode ir para o inferno porque ele é homossexual, minha filha é homossexual, ele comete alguns delitos perante a lei divina, né? Furta, mata, pinta os canecos. Então, isso leva a pessoa também a ter medo, se ele está trilhando o caminho do mal, e leva a pessoa a revoltar-se até contra Deus, a entristecer, desesperar quando o ente querido, o seu corpo morre. Não estou criticando. É errado, é certo? Não existe errado nem o certo. Dentro da crença deles é certo. Por exemplo, o que leva, né, a esse temer? Deu um fugir um pouco aqui o pensar. Leva a temer por falta de conhecimento. Não é isso? Por exemplo, o meu pai, antes dele ter mal de Alzheimer, eu era kardecista. Ele dizia que o macumbeiro, quando morre, ele não vai nem para o céu nem para o inferno, fica vagando no espaço. E eu não era de Umbanda. Então, para mim era bom que, se eu vagar, que eu vou visitar um bocado de planeta. Aí eu pergunto, a minha mãe não era muito, não. Eu não lembro dela ter ido em igreja para assistir missa, mas ela botava a gente para fazer o culto do evangelho. Então, digamos que ela fosse uma católica praticante. Eu tenho sobrinha, tenho irmã que é católica praticante. Dizem que me ama, né? Então, como é que fica a mente deles? Eu, umbandista, não ir para o céu por ser umbandista. E no protestantismo, eles vão também nessa sequência, eu já lembrei o que eu ia dizer, nessa sequência que vai para o céu. No catolicismo, o cara mata, rouba, estrupa, pinta e borda, faz de tudo,
tudo aquilo que é contra a lei divina. Não vou dizer nem contra a lei da sociedade, mas contra a lei divina. Dentro do catolicismo, o cara está lá no leito de morte. Aí chama um padre. O padre vai lá, acho que não sei se é unção dos enfermos, extrema unção dos enfermos. Ele confessa os delitos dele cometidos. O que ocorre? Ele vai para o céu, porque ele confessou, ele recebeu sua extrema unção lá, essa unção, meio ruim de português. E também na igreja protestante. O cara cometeu tudo isso. Se ele se confessar, quer dizer, se ele confessar, dizer que Jesus é o único Senhor e Salvador de sua alma, ele estará no reino do céu quando ele desencarnar, quando seu corpo falecer. Volto a dizer, não estou criticando, estou trazendo à luz para estudarmos. O cara fez tudo aquilo que eu comentei, matou, estuprou, aceitou Jesus, ele está salvo. Quando a minha mãe, carnal de sangue, né, carnal, que gerou meu corpo, a Alzira, ela veio a óbito, o corpo dela desencarnou, se eu não me engano, acho que foi 1º de junho de 1991. O meu irmão caçula, ele é batista, da igreja batista. Aí minha mãe, o corpo dela foi enterrada no cemitério da Ilha de Guaratiba, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E o filho do meu tio, irmão da minha mãe, meu primo, também da igreja batista, quando ele, meu irmão, sai do cemitério, ele comenta: pô, primo, pena que a tia não está no reino dos céus porque não aceitou Jesus. Entendeu? Essa é a crença deles. Mas quando minha mãe desencarnou, eu trabalhava de vigilante, fazia 24/48. Se eu não me engano, ela desencarnou num sábado. Eu estava trabalhando. Mas depois fiquei sabendo que esse meu irmão caçula, ele se desesperou, parece que ele desesperou, saiu correndo na rua. Não lembro, que já tem tem 30 anos isso. 30, vai para 32 anos, estamos em 2022. Se desesperou, desmaiou, chorou. Então, o que levou a ocorrer isso? Pode ter sido conscientemente ou inconsciente. Por quê? Ele, da Igreja Batista, tem lá da tradição. Ele aceitou Jesus, ele está salvo. Os pecados dele todos foi perdoado. A minha mãe não. Então ele, por amar a minha mãe, provavelmente inconscientemente, bateu esse medo, esse temor, onde ele se desesperou. Porque ele dizia: pô, amo minha mãe, não vou estar com minha mãe. Porque existe uma tradição com eles, que eu, uma vez conversando, um colega de trabalho, ele dizia ser pastor ungido da Assembleia de Deus, eu explicando assim, como é que fica uma mãe que ama o filho, quando ela falece, ela morre, ela vai para o reino do céu e seu filho no inferno. Ele não lembra, entendeu? Não lembra. Mais ou menos assim que ele disse. E quando eu estava kardecista, eu assistia muito, que eu gosto muito de aprender, TV Mundo Maior, uma TV espírita, a gente vê pela web, né? Se esquecem de falar, pela internet, do Google, só digita lá, TV Mundo Maior, da Fundação André Luiz. Tinha, não sei se ainda existe, uma única emissora dela, por antena, ou os canais abertos, era em Três Corações. E tem um estudo ainda lá, programa chama Estudando a Bíblia, Severino Celestino. Então ele conta que um casal protestante, também não lembro bem, tá? Muito tempo. Houve um assunto em que ele focou, não sei se o filho já tinha desencarnado ou ainda não,
devido a ele estar no caminho do crime. E eles se preocupavam com isso e citou essa parte de esquecer. De um para o céu, outro para o inferno. E ele cita primeira epístola de Paulo aos Coríntios, não aos corintianos, aos Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor. Então, se a gente formos lá, a gente vai entender o que é amor. Há traduções da Igreja Católica que é caridade, mas é o amor. O amor é a base de tudo. Então, são esses conceitos que é nos passado pelas religiões que muitas das vezes nos leva a temer a morte, a desesperar porque um ente querido desencarnou, não comunga da mesma religião minha. Então, digamos que minha mãe seria uma católica praticante. Ela desesperaria porque o filho dela só tem uma irmã mais velha e o caçula que é protestante, alguns sobrinhos, ou eu que sou macumbeiro, e o Raoni, e o Raoni que já desencarnou. Esse fato também, esse irmão veio dizer para mim, né, quando o Raoni desencarnou, que ele não tinha, que pena que ele não tinha aceitado a Jesus, não estava salvo. Eu virei para ele e disse que é mais certo mais certo o Raoni estar salvo do que vocês, certos irmãos seus da igreja. A gente não deve julgar. Eu sou assim, eu dou logo um. E também ele comenta, já falei isso, né? Por Raoni ter chegou ao meu ouvido, uma sobrinha neta, escutei ele falando para o meu sobrinho que é tio dela, que é da mesma igreja, que o Raoni era, não é esse termo, é um termo chulo mesmo, sabe? Linguajar chulo. Não estava salvo por ser macumbeiro homossexual e ter relação sexual com o homem. Já bem, não foi esse termo. Estava no inferno. Ele está certo, está errado? Dentro da crença dele, ele está certo. Então, são essas questões das religiões que nos levam. Já pensou se eu sou protestante? Eu ia ficar triste porque o Raoni ser homossexual. Não teria nem aceitado, né, a homossexualidade dele. Mas, graças a Deus, eu sou resolvido, estou no caminho sempre, não sou melhor do que ninguém, do entendimento. Então são esses fatores que nos levam, né, vamos dizer assim, ter medo de morrer por não saber, não conhecer. Ninguém veio. Se nós procurarmos saber, nós vamos conhecer as cartas que Chico psicografou. Tem até acho que um filme, As Mães de Chico. Mães que iam procurar, até não é que a mãe psicografou, não. As mães que iam procurar Chico para receber notícia de seus filhos. É um fato de um jovem ter sido condenado, se eu não me engano, por matar um amigo. E ele vem, através da psicografia de Chico, mecânica, e escreve dizendo que foi, se eu não me engano, um acidente. E foi feito o exame de acho que é grafotécnico, né? Que prova a caligrafia, e foi provado que a caligrafia era do mesmo, desse ser que desencarnou. Então, quando nós queremos entender, abrir nossa mente para entender, o coração para compreender, eu vou procurar saber sobre o tema. Vou procurar. Eu aprendi lá no kardecismo que a gente chora quando o ente querido desencarna por egoísmo. Porque a gente quer estar perto. E eu comecei a questionar, será se é por isso? Aí eu venho lembrar os ensinamentos que as religiões dão, né? De que não comungou a mesma religião, não se convenceu da minha religião, então ele não estará no reino do céu. Se eu não sou católico, por eu não ser católico, praticante, então eu não estarei no reino do céu do católico, dentro da visão do católico. E se eu ir dentro da visão do protestante, eu também não estarei. Eu vou para o inferno por ser macumbeiro. Eu estou lascado, já fui kardecista, agora sou umbandista. Sou filho de Umbanda.
Como já disse, eu nasci para Umbanda. Então eu estaria lá no inferno no colo do capeta. Por isso, aí nós chegamos... Não, existe algo mais do que o egoísmo, né? De querer estar. Nós fomos analisando a ajuda do meu ser crístico e do tic-teco, da espiritualidade, nós fomos analisando, chegamos a essa conclusão que é devido a pessoa não comungar da mesma religião, ou também, como nós citamos, o filho, a filha é homossexual, estão no caminho do crime. Aí a mãe, que é mãe mesmo, aquela que não só gerou, mas gerou, pariu, criou, ama, ela desespera, meu filho trilhou o caminho do crime, eu não vou vê-lo, eu não vou mais ver meu filho, meu ser querido, fruto do meu ventre, né? Aquela criança que eu amparei. Então, aquilo leva à revolta, ao desespero, a revolta contra a divindade, Deus Pai e Mãe. Então, no próximo episódio, no próximo vídeo, nós iremos falar se a religião prepara a pessoa não para o desencarne, para aceitar a morte. Se não vai alongar muito, espero ter passado a minha visão, meu entendimento, compartilhado com vocês sobre a morte. Se gostou, seu joinha, seu gostei, seu like, compartilhe, vá ao comentário, deixa seu comentário, sua crítica, sua sugestão, sua opinião, diz o que gostou, o que não gostou. Ajuda o YouTube a entender que é um assunto relevante, o canal tem assuntos relevantes e porá os temas junto com de outros canais. O amor que existe em mim saúda o amor que existe em você. Que assim seja, assim será.